E você? Fez Senai também? Senai também. Fez mecânica ou fez elétrica? Elétrica. Ninguém construiu caminhão, cara? Não, nossa, é painelzinho. Mas vocês viram o caminhãozinho da galera? Eu tinha uma inveja de quem Inveja queria quem fazer. Eu tenho o caminhãozinho, cara. Eu tinha uma inveja, eu queria muito fazer aquele caminhão. Você tem o caminhãozinho? O meu é uma Ferrari, o meu é mecânico de manutenção, né? Puta que da... Você fez uma Ferrari? É um carrinho de corrida. E eu com inveja do Eu? Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. No episódio de hoje vamos falar sobre geradores, todas aquelas dúvidas que você tem sobre combustível, se eu preciso ligar o meu gerador, quais são as manutenções que eu preciso executar. Eu estou aqui com o Luan e com o Guilherme, dois especialistas no assunto que vão dar uma aula pra gente de todos esses pontos. Luan, cara, obrigado por ter aceitado o convite. Guilherme, brigadão mesmo e a palavra é de vocês, cara. Eu sou o Luan, vou contar um pouquinho da minha trajetória, como que eu caí nessa área de geradores de energia. Comecei lá a minha carreira como técnico de eletroeletrônica no Senai. É o caminho, muita gente começa pelo Senai, né, cara? Manutenção, Manutenção 90%. 90% é Senai. A molecada, 14 anos, Senai. Senai. Com certeza, cai direto. Ali- Né? Não tem... Fez caminhãozinho? Putz, não fiz, você não. fez qual Eu você fiz o eletroeletrônica. Então você fez painel Eu fiz painel. e fez a bobinadeira também, a negócio de... Carregador de bateria, tudo que é de elétrica a gente fez. Então eu comecei nessa área, acabei caindo na área comercial, nessa parte de geradores, é o que eu trabalho até hoje, então é o que eu gosto. Depois do Senai foi gerador. Já fui gerador, iniciei bem jovem nessa área, então fui aprendendo e continuo aprendendo até hoje. Caraca, meu, que da hora. E você? Fez Senai também? Senai também. Fez com mecânica ou certeza. fez elétrica? Elétrica. Ninguém construiu caminhão, cara. Não, Fez o nossa, caminhão. é painelzinho. Mas vocês viram o caminhãozinho da galera. Eu tinha uma inveja de quem Inveja queria quem fazer. Eu tenho o caminhãozinho, cara. Eu tinha uma inveja, eu queria muito fazer aquele caminhão. Você tem o caminhãozinho? O meu era uma Ferrari, o meu é mecânico de manutenção, né? Puta que da... Você fez uma Ferrari? É um tipo carrinho de corrida. corrida. E eu com inveja do É, caminhãozinho. Eu fiz uma Ferrari. Eu não vi, nunca vi essa Ferrari. É tipo Sério? de carro de corrida, aqueles antigos que é coisa simples, né? Nada demais. Não. Ah, depois eu quero ver, cara. legal. Eu tenho aquele caminhãozinho que você empurra e tem a betoneira. Caminhãozinho e betoneira, conforme você empurra. Ele deu um trabalho, né, Felipe? Meu, foram 2 anos pra fazer aquele caminhão, cara. Desde o início do curso, né? Desde o início. Usinando. Mas é uma sacanagem aquilo lá. Porque assim, quando você entra, você primeiro aprende a limar. Aí o professor te dá um tarugo, velho, desse tamanho assim, e aí você fica lá limando, pra poder aprender a limar. Depois, no segundo ano, ele fala, você agora vai aprender a usar a fresa. Você coloca na fresa, então você Realmente. 2 anos fazendo caminhão, você poderia ter feito em 1 semana, velho. Senhores, primeira pergunta, velho. Dentro de um condomínio, a maioria dos prédios eles têm geradores. E os caras têm aquela cultura, aquela visão de eu vou ligar o gerador toda semana. É uma boa prática? Não é? É interessante ligar, liga em vazio, enfim. Porque já me perguntaram isso várias vezes. Felipe, eu preciso ligar de quanto em quanto tempo meu gerador? Quanto tempo eu deixo ligado? Qual a vantagem da pessoa ligar semanalmente, diariamente, fazer uma ronda, mesmo de inspeção? Muitas vezes o gerador ele fica esquecido no condomínio, na empresa, porque é só utilizado quando falta energia, e aí o pessoal vai lembrar que tem um gerador. Muitas vezes na ronda que o manutencista faz semanalmente no gerador, ele identifica alguma falha, algum vazamento, então isso antecede... Ele já fica ali resguardado. Já né? fica resguardado e ele tem tempo hábil para resolver o problema. E para o motor mesmo é muito bom você manter ele em funcionamento, para girar o óleo, verificar nível de bateria, nível de água no radiador. Então, cara, se o cara puder, quanto mais vezes ele puder ver o gerador, melhor. Inicialmente a gente indica que ele ligue pelo menos uma vez na semana, 10 minutos, 5 minutos no máximo, por quê? Se você deixa o gerador trabalhando muito tempo, só o motor, a longo prazo ele pode espelhar a camisa, pode dar algum problema. Então é ideal, uma vez por semana, toda sexta, 10 minutinhos ali estourando, para realmente identificar, vou partir, não partiu, pode ser bateria, ele já consegue antecipar um problema. Então é legal que ele faça isso. Sem carga, ele liga o gerador sem carga, 10 Se minutinhos. ele tiver a opção com carga, Melhor. mas aí tem que ser um cara que tem um pouco mais de conhecimento, porque ele vai ter que tirar
vai ter que operar todo o módulo de controle para fazer essa manobra. Ou vai lá na entrada e derruba, né? Derruba na chave. Exatamente. Aí ele vai identificar tudo, se o gerador vai partir automático, se vai ligar, se vai segurar a carga. É o melhor dos casos. Geralmente o que a gente indica? A parte de colocar o gerador em carga seja feita por um especialista mesmo. Então, o técnico que vai lá mensalmente, bimestralmente, ele faz a simulação de queda de energia. Nessa ocasião, você pode deixar o gerador rodando por horas. Então, para gerar o diesel, verifica como é que está o consumo de energia, cargas e tudo mais. Até mesmo porque tem a probabilidade de dar ruim, né? Vai que na hora que derrubar a energia da entrada, tem algum problema, o gerador não assume. Exatamente. E depois você não consegue voltar. E aí, você vai ficar perto no escuro, pô. Exatamente. Então Então é um é risco. que sempre tem acompanhamento de alguma pessoa especialista. Sim. Ou você faz em toda a visita preventiva, mensalmente, liga toda semana em vazio, 10 minutinhos, tranquilo. Quando o cara for lá, o manutencista, a empresa de manutenção, faz o teste com carga, se tiver algum problema ele sabe como se portar, e é o melhor dos casos aí, para não ter problema e não gerar esse tipo de ruído. Perfeito. Dentro do prédio. Eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez eu vou deixar vocês em saia justa. Se não quiser responder, não precisa. Às vezes, o que acontece? Eu já vi isso várias vezes acontecendo com o gerador. Cai a energia, o gerador assume. Show de bola. A energia volta. O gerador reconhece que tem concessionária, mas ele não larga a barra, meu. E o gerador não sai, ele fica funcionando, tem energia, tem concessionária, só que ele não sai, meu. Ele quer continuar, parece que ele domina o prédio. Fala, meu, o prédio agora é meu, eu que mando aqui. E não solta, cara. O que pode ser, eu sei que as variáveis são gigantescas, cara, mas assim, de uma forma resumida, existem alguns pontos, pode ser que o módulo X, existe alguma coisa assim que pode ser um ponto de atenção? Pode ser problema no módulo, ele não está reconhecendo a rede novamente, ele não assume carga. E, cara, basicamente o módulo, é o de cérebro. cara que não está entendendo a comunicação da rede com a carga do gerador. Muitas vezes algum componente do painel queimou, Falta tá de com alguma fase, avaria, gerador, alguma porque o gerador, para ele devolver, ele reconhece que tá tudo ok para devolver para a concessionária, quando estabiliza totalmente a rede. Então, muitas vezes já voltou a energia, você vê no vizinho que tem energia, mas ele não devolveu. Ele tem um filtro que ele reconhece as oscilações. Sim. Muitas vezes já voltou, mas tá oscilando, tá derrubando de novo. Então, quando ele reconhece que estabilizou tudo, ele devolve. Esse é um ponto importante de citar, porque às vezes voltam duas fases, você acha que voltou energia, mas tem uma fase que ainda está oscilando. Ele segura até realmente monitorar o controle, pode crer, cara. o controlador sentir estabilizado, está tudo dentro dos ranges necessários, aí sim, aí ele vai liberar a carga. Pode Então crer. são algumas variáveis, que nem você falou, que a gente tem que analisar, Tem que analisar. num caso desse. Voltou duas fases, vai ter luz, a lâmpada vai funcionar, né? Exato. E aquela puta, por que o gerador não solta? Exatamente. Puta, pode É, crer. uma possibilidade também. Outra coisa, óleo diesel. A gente, antes de começar a gravar, a gente tava falando sobre óleo diesel e já dava um podcast lá fora no café, cara. Aquilo ali já dava um podcast. Aquilo ali, meu, aquele bate-papo que a gente teve. Óleo diesel. Eu posso utilizar qualquer um, eu posso pegar o meu galão, vou ali no posto, abasteço e coloco no gerador. Eu vou te dizer que eu já fiz isso, cara. Eu já fui atender um cliente, no qual ele era um prédio residencial. O cara falou, Felipe, pelo amor de Deus, cara, eu tô aqui com medo que o meu gerador tá ligado a X horas. Eu não sei se ele tem combustível, se não tem. Eu falei, cara, vamos no posto, vamos colocar um diesel, vamos colocar no bicho. É bem comum Resolve. isso acontecer realmente. E é comum você encontrar prédio que o zelador vai lá buscar e pode fazer, é uma boa prática, enfim. Cara, assim, legalmente não é muito bom. A gente entende que, lá no condomínio, no desespero, você vai, busca o diesel no posto e resolve o E problema. vai, cara, e liga, e deixa lá. O que a gente recomenda? Existem dois tipos de diesel, o S10 e o S500. Se você utiliza o diesel S500, continua utilizando ele. Se você utiliza o S10, usa ele. Não mistura os dois, porque isso é prejudicial para o funcionamento do equipamento. Quando os dois diesel se misturam, vira uma caca dentro do tanque de combustível. É igual o óleo de carro, então. Você não pode misturar sintético com semissintético. Mistura. Não pode. A reação química deles cria uma borra dentro do tanque, que aí toda vez que ele parte o gerador, ele vai jogando para dentro do sistema de injeção. Então você tem travamento de bomba, tem travamento de bico, entope tubulação, Filtro, cara, tubulação, é uma coisa. tudo. Sim, o que a gente indica?
Você pode pôr S500? Põe. Por quê? Por ter mais enxofre, ele é um repelente natural dessa bactéria que prolifera. Então, pode usar S500, que é mais difícil de achar, que a gente acha empresas realmente que trabalham com combustível, é algo mais difícil. S500 é aquele que eu ligo para a empresa e ela traz no caminhãozinho e abastece. Exatamente. Exatamente. Você acha mais na... Porque assim, S500 não tem muito biodiesel. Então, qual que é a ideia? O S10 veio para motor automotivo. A ideia é que você está queimando o tempo inteiro, vai emitir menos poluentes, maravilha. Para o meio ambiente é maravilhoso. Para o gerador, como fica parado, ele decanta muito mais rápido porque não tem mais enxofre. Então, a água separa do diesel muito mais rápido. Um mês dentro do tanque, ele já começa esse processo. Você pode colocar um aditivo antibactericida, que vai prolongar de 4 a 6 meses esse processo, porém ele vai acontecer. Já o S500, ele dura um pouco mais. Existe um aditivo para colocar no combustível? Sim. Antibactericida? Exatamente, para evitar já esse problema, essa decantação. Como é que funciona? O zelador consegue colocar isso aí ou é a empresa especializada que vai falar, vamos colocar aqui? O ideal, você tem um problema com o diesel, o que você faz? Primeiro você faz uma limpeza no seu tanque, para quê? Para você já tirar todo tipo de bactéria que tem lá, de borra, já não tem mais problema. Em alguns casos a gente já tem uma janela de inspeção que a gente chama, que é uma janela, você tira mesmo a tampa, raspa tudo com a mão, tira tudo de lá de dentro com espátula, que, cara, você arranca tudo. Arrancou, beleza. Abastece de novo, fecha a janelinha, veda tudo bonitinho, aí você consegue fazer isso daí. Aí você coloca o S500 e põe para rodar. A janela de inspeção é aquela tampinha com os parafusinhos que Alguns casos a gente tem que fazer a janela. Tem que fazer. Isso é uma grande dificuldade. Exatamente. Porque a maioria das fabricantes de geradores que a gente tem aqui no Brasil, todas mandam um tanque blindado, aquele tanque que fica na base do gerador. Exatamente. Fechado, metálico. E para piorar, ele tem repartições dentro dele. Ele não é um tanque... Não é um abertão assim? Não é. Ele tem, muitos deles, a maioria, 90%, ele tem repartições. De 2 a 3. 2 a 3. Imagina, para limpar lá dentro, fazer descontaminação, você tem que raspar tudo, lateral, fundo, senão não resolve o problema. Então tem que ter mais de uma porta de inspeção, mais de uma janela. Sim. Para cada repartição. Tem casos que não tem a possibilidade de fazer uma descontaminação efetiva, a gente recomenda que instale um tanque externo. Exatamente. O tanque externo já vai vir com abertura suficiente para fazer a limpeza. Para poder conseguir limpar, porque imagina que seja igual uma célula de abelha, uma casa de abelha, assim, você tem um caminho, só que você não consegue chegar do outro lado. Exatamente. Porque tem vai fazendo tipo um caminho de rato, um labirinto. São Exatamente. aletas São retas repartições mesmo. e reparte realmente o tanque em alguns... Caraca, meu. Exatamente. Então, cara, é difícil. É uma análise de caso por caso. Exato, você tem que estudar muito bem. E aí, uma questão de... Não precisa entrar em valores, a gente pode falar em porcentagem. Sim. Entre trocar o diesel e fazer a limpeza do tanque, ou não trocar e não fazer e deixar quebrar uma bomba injetora, em questão de custo, 50% do valor para eu poder fazer a preventiva é 10%. Não precisa entrar em números, mas em porcentagem. Se quebrar, por exemplo, você vai gastar 100 mil. Mas para poder fazer a preventiva, você vai gastar 1.000. Percentualmente, refere-se, eu acho que acredito mais ou menos uns 10 a 15%, 15%. do valor de um reparo de uma bomba. Isso repara o recondicionamento dela. Que no local o gerador vai ficar inoperante nesse período que estiver fazendo recondicionamento. Porque tem que tirar a bomba. Se você quiser colocar uma bomba nova, não chega, acho que nem a 1%, 2% do valor. Exatamente. Uau. É um valor bastante alto de qualquer motor que você está trabalhando. 1%. Hoje em dia, às vezes a gente pega motor, o cara, não sei, às vezes pagou uns 60 mil reais no gerador. Uma bomba muitas vezes custa 30, 35 mil reais. A bomba injetora? A bomba injetora. É a metade do preço do... Por isso que a maioria dos casos faz o recondicionamento, fica uma bomba nova. Aí é só manter a manutenção. Realmente é muito difícil não dar reparo na bomba. Sim. É assim, caso extremo. Só se muito difícil. Entrou alguma coisa e quebrou mesmo assim, um martelo. Cara, é muito difícil. Geralmente é revisão de bomba e aí você consegue fazer um trabalho bem feito. Se você trabalha com um bombista que realmente tem seriedade no que faz. Faz análise, coloca em bancada, sim, faz todos os testes de pressão, aí sim. Agora, se ele faz um trabalho mais ou menos, também não vira muito bom não. Tem que ser um cara de confiança para fazer esse tipo de trabalho. Deve ser, imagino eu, que é parecido com o trabalho de uma turbina de um motor. Exato. Porque a gente tá falando de um motor, né, cara? Grandeza, é algo da mesma, a gente tá falando de um motor. Mesma criticidade. É maior, é grande, é gigantesco, mas é um motor. Sim. Não deixa de ser um motor, é a mesma coisa. São manutenções que a gente
a criticidade dele é a mesma. Turbina, alternador, bomba, é basicamente a mesma coisa. E são todos itens que pode deixar o equipamento inoperante. Às vezes uma bateria pode deixar inoperante. Manutenções caras, É né? uma manutenção que muitas vezes a preventiva, igual a gente estava falando, é menos de 10% de uma corretiva e você evita de ficar com o equipamento Porque inoperante. você tem um transtorno, ou vai alocar Tem o um gerador, transtorno. ou vai arriscar ficar sem gerador no prédio. E aí? E se for um banco, cara, que tem no meu prédio? Exatamente. Se for um hospital, No hospital. você está falando de vidas, um banco. Quanto que o banco não vai perder com essa transação de... Às vezes ficou 2 horas sem energia, Derrubou o servidor do cara. derrubou o servidor. Prejuízo milionário. Por uma bateria. Por uma bateria. Muitas vezes por um filtro. Porque nessas rotinas de semanalmente acionar o gerador, agora a gente estava falando, muitas vezes você liga o gerador sem carga. Quando você liga ele sem carga, você liga somente o motor, não usa parte de potência, de alternador, e sem carga como se tivesse o carro lá no ponto morto. Quando você engatou a primeira, que é quando colocou carga, muitas vezes a bomba apita na hora e desliga. Ele não aguenta. Não aguenta. Por conta disso, muitas vezes está danificado, tem um desgaste do tempo natural da peça também. Perfeito. Que é normal, tudo Que é tem um prazo de normal. vida, cara. Tudo tem um prazo de vida útil. Tudo precisa de manutenção, então tem um prazo de validade, então tem que fazer uma análise bem ampla mesmo da situação. Cuidando bem ou cuidando mal, vai ter um prazo de vida útil. Isso aí Sim. vai uma hora, vai precisar fazer a troca, vai quebrar, vai acontecer alguma Você coisa. escolhe uma manutenção programada, que você sabe quanto você vai gastar, você sabe quando vai parar, ou uma manutenção que você não sabe o valor, vai ficar sem gerador. Então, assim, a ideia de ter a manutenção preventiva, quem trabalha com manutenção sabe que a preventiva evita muito prejuízo. Muito prejuízo. Cara, o que é? Qual que é a diferença? Eu já gravei um vídeo explicando o que é QTA, que é o quadro de transferência automático. E aí me perguntaram o que é USCA e se é a mesma coisa, se a USCA está dentro do QTA, se está fora. O que é USCA e o que é QTA? A USCA, ela nada mais é do que uma abreviação de Unidade de Supervisão de Corrente Alternada. O que é isso basicamente? É o módulo de controle do gerador. Ele é o cérebro. Ele fica, é um item ligado ao QTA, que é o quadro de transferência automática. Então o que acontece? A USCA é quem manda o sinal para fechar contato, abrir contato, ligar o gerador. A USCA reconhece que a rede voltou, devolve a energia para a concessionária. É o dedo duro. É o dedo duro. É exatamente o cérebro. Se tiver alguma avaria no módulo, o equipamento está comprometido. Como que um gestor predial, um síndico, um zelador, ele faz para entender se o gerador dele está em boas condições? Vou citar um exemplo aqui. Elevador, existe o RIA, que é o relatório de inspeção anual, no qual ele recebe ali do empreendimento, o cara fala, ó, o seu elevador está nessa situação. Para gerador, existe alguma coisa ou enfim, chamar algum especialista para ele poder te dar um relatório, fazer uma inspeção? Como que o gestor sabe se o gerador dele está filé? O ideal é ele fazer as manutenções conforme as normas dos fabricantes. De praxe, ou ele fecha um contrato de manutenção com alguma empresa que vai lá mensalmente, periodicamente, para testar que o gerador dele está funcionando corretamente. Faz emissão de laudo, de RT. Emissão de laudo, RT. A partir do momento que eles emitem esses laudos, então ele está resguardado. Porém, é um equipamento mecânico, elétrico, ele pode dar problema. Então, é questão de manutenção preventiva mesmo. Existe algum teste, algum ensaio? Bomba de água. A gente faz análise de vibração nela para poder entender como é que ela está se comportando. Dá para fazer alguns testes de pressão, você faz ali alguns testes. Sim. No gerador existe isso também? Existem testes, por exemplo, eu levo um computador, ligo lá nele. Cara, o ideal é o que a gente estava falando, o teste com carga, que é a situação total de funcionamento do equipamento. O notebook lá no módulo de controle, você consegue baixar todas as grandezas e verificar se ele está trabalhando da forma ideal. Se a tensão que está gerando está correta, se a tensão da bateria para a partida do gerador está correta, se o nível de diesel está correto, se não tem problema numa válvula termostática, no sistema de arrefecimento. Então, hoje, para um síndico que acabou de assumir um empreendimento, não sabe como que é o gerador, não tinha ninguém cuidando, não tinha uma empresa de manutenção, então o primeiro passo para ele faz as preventivas, troca óleo, troca filtro, igual um carro. Exato. Sim. Faz as manutenções básicas ali primeiro e depois teste com carga. Teste com carga. Exatamente. Poder ver se o bicho está segurando o BO. De primeira mesmo, se ele quiser, ele pode chamar um especialista, coloca o gerador para rodar
e ele vai fazer um check-up geral no equipamento. Sem carga. Com carga, não tem problema ele chegar lá Mas e se o bicho tiver zoado? Então, ele vai reconhecer na hora. Porque muitas vezes a gente ligar o gerador sem carga, ele funciona ok. Agora, quando você colocou lá carga, elevador, bomba, ele derruba porque muitas vezes está com problema de filtro entupido, bomba. Então, uma prova real, coloca o bicho para rodar em carga. Mete energia nele, derruba lá e... Faz simulação de queda de energia para ver se ele vai reconhecer. Ele ligando no módulo de controle dele, então isso foi um módulo, antigamente tinha os módulos analógicos lá que você vê tensão, corrente, frequência. Hoje em dia com um módulo digital, que é microprocessado, no módulo você consegue ver tudo lá. Então tensão, frequência, corrente, você consegue ver quando ele partiu, quando ele entrou, tem uma série de diversos indicadores relacionados. diversos indicadores. Com isso, o especialista, o técnico eletromecânico que estiver lá, ele, com o know-how dele, ele consegue reconhecer se está em perfeitas condições e aí ele faz as indicações dele. Perfeito. Na experiência de vocês, trabalhando com gerador, você começou desde a época do Senai. Qual que é o maior problema que vocês encontram nos condomínios, nos empreendimentos? É falta de manutenção, é óleo diesel, enfim. Qual que é a maior frequência? Um ponto de atenção, inclusive, a gente já encaminhando aqui para o final, um ponto de atenção para os gestores. Olha, isso aqui é fatal. A manutenção básica, a troca de ar e filtros, muitos empreendimentos ou prédios não segue. O manual indica 250 horas ou 12 meses. A pessoa não faz, ela acha que o óleo está novo, ela trocou faz pouco tempo, usou 10 horas e não troca. Sim. Segundo ponto, de 10 casos que a gente pega, 5 diesel. Diesel antigo. Diesel velho. Problema com bomba. É o que hoje está no auge, no top 3 dos problemas. Sensacional. Senhores, para finalizar, vocês têm alguma dica de ouro, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar? Só para poder falar assim, pau, é isso. Pessoal, faça manutenção no equipamento de vocês. É o básico. Não vale a pena o risco. Você vai arriscar prejuízo financeiro, pode arriscar uma vida. Sim. É algo, cara, é básico. Faça a manutenção. E tomem cuidado com empresas que cobram muito barato. Você vai estar sendo enganado, é algo que é bem complicado. Tenta balizar algo no valor justo, pega de mais de uma empresa, 2, 3, tenta balizar o valor, porque é algo também que hoje em dia tem muito, o mercado está um pouco prostituído, então é algo que você tem que ficar bem atento. Não vai no mais barato que você vai ter problema. É aquilo que você falou, né? O mercado virou mar sangrento, né? E aí, com certeza, tem diversas pessoas aí que tem alguma experiência e falam, putz, vou arriscar. Sim. E para poder pegar, vou jogar o preço lá embaixo. No momento da preventiva, ele pode te atender bem, sem problema. Mas no momento da emergência, esse cara some. E aí que você vai ter problema. E aí deu. E a gente encontra muito disso por aí. Muitas vezes o cara de... Infelizmente, muito comum. O cara de preventiva, muitas vezes de manutenção, ele vai lá, fecha um contrato de manutenção, um preço muito mais baixo do mercado. O cara chegou lá para passar um pano no gerador, ligar o gerador, tranquilo. Lindo. Deu um probleminha no módulo ali, uma coisa específica, ele corre porque ele não tem conhecimento para aquilo. Então, não tem nem recurso para isso, né? Muitas vezes o barato vai sair caro mesmo, porque o prejuízo que você, a dor de cabeça que você vai ter com aquele equipamento parado, sem ser a pessoa da sua confiança, a empresa da sua confiança, sem conseguir resolver, às vezes já passou. É basicamente isso. Faça manutenção com empresas que realmente são sérias, porque tem bastante no mercado que você consegue. Show de bola. Como que eu encontro vocês nas redes sociais? LinkedIn, Instagram, qual rede vocês usam? Eu sou um usuário assíduo do LinkedIn, cara. O LinkedIn é uma ferramenta extraordinária. Pra né, mim é... Guilherme Calarezo. Guilherme Calarezo. C-A-L-A-R-E-Z-O. Calarezo. Básico. Fácil. LinkedIn, Instagram, onde precisar, Guilherme Calarezo. O meu é Luan Rodrigues. Todas as redes sociais, ou Luan Rodrigues de Andrade, LinkedIn, Instagram, Facebook, a gente está presente em todas. Né? Tá aí, exatamente. Tá, cara, precisar de alguma coisa, ajuda, conta com a gente. Obrigado. Sem compromisso. Obrigado, vamos trabalhar porque dá para somar bastante conhecimento. Pra cima, cara. E coisas que não podem faltar dentro de um condomínio, que todo mundo consegue enxergar: elevador e gerador. Exatamente. Sim. Você não sabe como que é a entrada de energia, ou não sabe, mas, elevador e gerador é uma coisa que todo mundo vê e que impacta muito na operação. Sim, exatamente. Show de bola. Obrigado pelo contato, obrado pelo bate-papo. Agradecemos o convite, muito bom esse bate-papo. Cara, eu espero que... Prazer conversar aqui. Igualmente, bom. Obrigado mesmo. Manutencistas, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo. Tenho certeza que você sanou diversas dúvidas que você tinha. Se por acaso
quiser saber mais alguma coisa, eu vou deixar aqui embaixo o link das redes sociais do Luan e do Guilherme. Clica lá, entre em contato, bate um papo, vai lá, conversa com os caras que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Se você tá ouvindo via podcast, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial e o contrário também. Tá no YouTube, depois é só procurar Manutencast em todas as principais plataformas, que com toda certeza você vai encontrar. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima aí. Fui! Vamos falar fui? Fui!